Ó Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ele, ó Deus, nos ajude a interpretar a Tua Palavra, não segundo a nossa vontade, não segundo os nossos entendimentos, Pai, mas de acordo com aquilo que o Senhor entende, para aquilo que o Senhor quer, de fato, transmitir para cada um de nós e que nós possamos colocar em prática, Pai. Nos ilumina, nos inspira, nos ajuda. Ó Deus, eu te peço mais uma vez a interpretar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Já estou vendo aí também a irmã Sueli conectada, a Ana também. Vamos começar, tá? A Bia está aqui para me ajudar também, né, Bia? Dá um tchauzinho pro pessoal. Legal, vamos começar. Bom, pessoal, eu vou transmitir aqui, tá? Vou botar a apresentação. Eu fiz aqui um PowerPoint para ajudar a gente aqui, né? Alguém pode me ajudar aí? Sinaliza se chegou a... Estão vendo aqui a projeção do PowerPoint? Estamos vendo sim, Eduardo. Chegou, né? Tá bom, chegou. Excelente. Sim, tá tudo ok. Ótimo, vamos seguir. Bom, então, a gente segue aí com essa proposta, né, na Escola Bíblica Dominical, de fazer esse estudo de conexões, né? Eu já tinha comentado isso no ciclo anterior, que eu acho muito interessante, né, essa proposta da gente estudar alguns temas, né, alguns temas bem relevantes que estão na Bíblia, que fazem muito sentido para nós hoje, e justamente conexões por quê? Porque a gente conecta, né, esse determinado tema que é escolhido aí para estudo, para meditação, fazendo o vínculo entre um livro, né, do Antigo Testamento e um livro do Novo, e a gente também transpõe isso para os nossos dias e vê que esses estudos, esses princípios, eles continuam válidos, né? Isso é muito interessante porque reforça né, um princípio que nós temos aqui como cristãos, né, de crença na Bíblia, né, que a Bíblia é um livro atual, né, a despeito de alguns fatos, né, algumas histórias terem se dado lá em 2000 anos antes de Cristo, né, a gente percebe que os princípios, né, o ensinamento que Deus tinha, né, para o povo lá no passado, ele mantém uma coerência ao longo de toda a Bíblia, né, depois com a vinda de Cristo, e até hoje, depois com a questão da eclesiologia, né, a criação da igreja, e os nossos tempos atuais, a gente percebe, né, essa coerência, né, da Bíblia como um todo, né? Isso é muito bacana, e esse estudo, né, de conexões, ele reforça ainda mais esse fato, né? E aí, para hoje, né, para esse domingo, para o próximo, a ideia é que a gente faça essa conexão pensando em fé e ação nas batalhas da vida, né? Um tema totalmente pertinente para o momento que a gente está vivendo. Todos nós, em maior ou menor grau, estamos vivendo uma batalha, né? A questão toda da pandemia, que afeta as nossas relações, afeta alguns, né? Inclusive a parte financeira, a parte do trabalho, o sustento familiar, a própria saúde também, né? Esse é o principal e lamentavelmente, alguns têm sido acometidos aí pela doença e, pela graça de Deus, alguns, né, se curam, outros, infelizmente, vêm a óbito, né? Mas, enfim, de fato uma batalha que cada um de nós tá vivendo e também no seio familiar, nas relações familiares, e nada mais oportuno do que a gente ter essa reflexão, né, sobre a nossa fé e de que maneira essa fé ela se traduz em ações, nas nossas posturas, né, para que nós possamos encarar essas batalhas da vida, né, que sempre estão aí, né? Está falando aqui da pandemia, que isso, de fato, é um grande desafio para todos nós, mas mesmo antes da pandemia, né, quem é que não, no seu dia a dia, não passa por lutas, por batalhas, né? E a gente precisa, de fato, para vencê-las,
colocar, né, fé e ação para que a gente possa ser bem sucedido, certo? Bom, e aí, igual a ideia aqui para, como eu falei, né, um estudo dividido em duas partes. A gente vai começar, esse aqui é o nosso plano de aula, né? A gente vai começar fazendo essa conexão. O que Efésios, Josué e Neemias têm em comum, né? Qual é a conexão que a gente vai estabelecer entre esses livros, tá? E a gente vai começar exatamente por esse tema, estabelecendo essa conexão. Na sequência, a gente vai fazer um mergulho na carta de Paulo aos Efésios. A gente vai fazer isso hoje, tá? Já no próximo domingo, ou no próximo estudo, né? Já que aqui o estudo fica gravado, não necessariamente, né, quem está ouvindo no domingo. No estudo, na parte 2 aí do estudo, a gente então volta a falar dessa conexão e aí já mergulhando nos livros, né, de Josué e Neemias, tá? E por fim a gente faz aí uma sessão de fechamento aí com conclusões e recomendações. Então hoje a gente vai estabelecer essa conexão e vai focar em Efésios, né? Domingo que vem a gente dá uma mergulhada em Josué e Neemias e fecha o nosso plano de aula. Muito bem, então começando aí pela primeira questão, né, dessa conexão entre esses livros, né, a carta de Paulo aos Efésios, Josué e Neemias, qual é a conexão que existe, ou conexões, né, que existem entre esses livros, né? Se a gente tivesse aí numa aula mais tradicional, com uma interação maior, nesse momento eu faria uma parada, né, e colocaria essa pergunta para que vocês pudessem responder, né? O que vocês acham que tem em comum nesses livros? E aí, bom, o próprio título, né, do nosso estudo, ele já dá uma dica, né? Justamente essa questão de fé e ação, né? A fé colocada em prática nas batalhas da vida, tá? E como é que a gente comprova, né, essa conexão? Então, eu fiz aqui uma arte, eu não sou muito bom nisso não, tá? Mas eu tentei colocar alguns quadrinhos aqui para deixar isso um pouco mais claro para a gente. Então, começando em Efésios, né? Efésios, inclusive a gente vai, nesse mergulho que a gente vai fazer na carta aos Efésios, isso vai ficar um pouco mais claro hoje, né? Paulo, ele começa a sua carta, depois, né, daquela saudação, daquela oração inicial pelos Efésios, ele vai colocar muito claro a questão da salvação por meio da graça de Deus, né? Esse é um versículo aí, eu peço até que vocês já abram aí as Bíblias, né? Vamos começar a ler alguns versículos bíblicos, e justamente Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 10, isso fica muito claro, né? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Então, logo no início da carta, Paulo já deixa bem claro que a salvação é por meio da fé, né? E a fé em Cristo, né? É através dele que a gente obtém a salvação, que a gente obtém a reconciliação com o Criador, né? Muito bem, então a fé é um ponto de partida, né, para essa volta, né, para esse relacionamento do homem caído, né, outrora caído, e agora ele se reconcilia com o Criador através da fé em Cristo Jesus, né? Isso fica bem claro nesses versículos que nós lemos. E aí, dado que há, né, esse ato de fé, a salvação, né, por meio de Cristo, né, através da graça de Deus, o próximo passo é justamente a santificação, né, a questão do revestimento do novo homem, né? Eu coloquei novo homem aqui entre aspas, quer dizer, o novo homem é a nova mulher, né? O homem transformado, a mulher transformada, né? E aí, em Efésios capítulo 4, percebam então que tem uma ordem na carta, né? Ele começa, o ponto de partida, o ponto basilar é a fé, e aí, uma vez que há essa fé, né, essa salvação por meio da graça, o passo 2 é a santificação. Então, Paulo vai percorrer, né, a sua carta, e lá no capítulo 4, ele
né, assim, primeira parte, ele começa a falar de uma questão mais teológica, a questão da base da salvação. Uma vez que essa salvação é alcançada, o passo seguinte é justamente a santificação. E aí, em Efésios capítulo 4, nos versos 17, 23 e 24, o que a gente encontra? Paulo diz, e digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E o 23 e o 24, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, uma vez que a fé em Cristo, essa fé necessariamente para que ela se traduza em ação, ela precisa promover a santificação, né? A pessoa precisa abandonar as suas antigas práticas, né? O seu velho eu, né? O seu antigo eu, suas paixões, né? Tudo quanto não está em conformidade com aquilo que Deus deseja, né? Aquilo que o Espírito em nós, né? Produz. A gente tem que ir se afastando desse velho homem, dessa velha maneira de pensar, daqueles hábitos que são mais carnais, e temos que, então, buscar aquilo, né, deixar o Espírito Santo agir em nós e buscarmos aquilo que nos aproxima mais de Deus, né? Então, a fé, né, o ponto de partida é a fé. Em segundo lugar, essa fé, ela produz em nós arrependimento, ela produz em nós mudança de caráter, mudança de postura, né? Isso precisa acontecer, e até quando não acontece, a gente se pergunta, né? Quer dizer, nós não devemos julgar a ninguém, né? Mas quando a gente observa uma pessoa que diz que creu em Cristo, né? Mas a gente não observa os frutos de arrependimento, né? Essa busca pela santificação, a gente, né, pergunta assim, poxa, alguma coisa, né, no processo não se completou, né? Claro que isso a pessoa com Deus é que vai tratar, mas uma fé em Cristo, né, em que de fato a gente alcança a salvação, né, pelo ato de crer em Cristo, isso precisa avançar para a santificação, né, para que a gente possa abandonar as velhas práticas e cultivar aquilo que Deus deseja, né? E aí, finalmente, quer dizer, com a fé em Cristo, a nossa mudança de postura, né, a nossa regeneração, a nossa volta para o Criador e a busca por fazer aquilo, né, que Ele deseja, isso produz o quê? Isso produz uma ação. Isso faz com que nós estejamos aptos para a batalha espiritual, né, que é citado em Efésios capítulo 6, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, eu não vou ler esses versículos agora, mas o Efésios capítulo 6 é aquele trecho, né, 10 a partir do 10 é aquele trecho que fala sobre a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é uma batalha de fato espiritual, né? Então, com a fé e com a santificação, a gente, então, estamos aptos, né, para pelejar nessa batalha espiritual e também fazer frente aos desafios cotidianos, desafios do dia a dia, né? A gente vai ter muito mais maturidade, isso não quer dizer que nós vamos estar isentos das mazelas desse mundo, dos desafios, das coisas, até de tragédias, muitas vezes, que nos assolam pessoas próximas a nós, mas com essa fé e essa mudança de caráter, né, de postura, uma busca, né, para aquilo que de fato Deus deseja, nos habilita a uma fé prática em que nós estamos prontos, né, para pelejar, como eu falei, nessa batalha espiritual, e também estarmos, assim, por mais duro que seja, né, não é fácil, mas um pouco mais preparados para essas batalhas do dia a dia, né, tudo que vem, tudo que possa vir no nosso dia, né. Bom, e Josué? Josué também, eu tentei fazer aqui uma similaridade, né, entre esses três livros. Josué, se a gente parar um pouquinho, né, para atentar um pouquinho mais, né, a gente percebe que começa também com um desafio de fé, e um baita desafio de fé, né? A gente lembrando um pouquinho a história de Josué, quer dizer, Moisés, que era um líder reconhecido pelo povo, né? Uma liderança, assim, espiritual e também uma liderança forte, né? Moisés era um líder ali que sabia, aquele povo a gente sabe que não era fácil, né? Mas Josué, ele sabia, de alguma maneira, tinha ali uma autoridade, ele tinha um respeito por aquele povo, né? Por mais que eles
toda hora, né, ficassem ali se revoltando ou murmurando, mas Moisés era uma figura ali muito respeitada, né? E o interessante é que por todas as tribos, a gente tem que lembrar disso, né? Já era dividido em tribos. Então, e a divisão em tribos, por si só, de alguma maneira já fomentava uma certa divisão. Alguma tribo podia se levantar e falar, olha, eu não concordo não, eu tenho aqui meu líder, eu quero seguir aqui uma outra estratégia. Mas não, Moisés conseguia promover essa união entre as tribos de Israel e tinha uma figura preponderante ali como líder. E aí, quando Moisés morre, né, Josué é colocado sobre Josué o peso da responsabilidade de fazer aquilo, de ocupar aquele lugar que Moisés, com muita autoridade, ocupava. E eu fico imaginando, né, o quanto que Josué talvez não tenha tremido na base com esse desafio. E aí o livro de Josué, o capítulo 1, os primeiros versículos do 1 a 9, são versículos belíssimos em que Deus fala com Josué. Fala assim, olha, tão somente ser forte e corajoso. E Deus fala 3 vezes, né? Essa expressão ser forte e corajoso é repetida 3 vezes. Então, Josué, né, um livro belíssimo, que narra a conquista da Terra Prometida, ele também tem como ponto de partida a fé. Aqui, é claro que a gente tem que guardar alguma proporção, porque teologicamente, né, a gente sabe que aqui Cristo não tinha vindo ainda, né? Quando Cristo vem e depois o Espírito Santo ele desce, né? Quer dizer, Cristo vem, depois ele morre, ressuscita, e aí depois desce o Espírito Santo, né? E todo aquele que crê em Cristo passa a ser templo do Espírito Santo. Naquela época, obviamente Cristo não tinha vindo e não tinha, né? O Espírito Santo ele não estava assim de forma disponível para todo aquele que cresce em Cristo, né? Então a gente sabe que naquela época o Espírito se apossava de algumas, né? Ele tomava, né, de algumas pessoas específicas, como os grandes líderes, os juízes, por exemplo, né? Para que Deus, então, através daquele líder, se manifestasse ali no povo, né? Mas, assim, ainda que não fosse a fé em Efésios, né, que é a fé em Cristo, né? Aqui não era uma fé em Cristo, mas é uma fé em Deus, né? Que Josué teve. E essa fé foi necessária para que Deus pudesse utilizá-lo, porque se ele não tivesse fé naquilo que Deus estava colocando no desafio e na confiança de que Deus daria os recursos para que ele pudesse fazer frente, né, a esse desafio tão grande que era liderar o povo, fazer com que ele entrasse numa terra cheia de gigantes, né, povos né, numerosos que tinham também tinha um desafio, né, de colocar todos aqueles povos para fora. Certamente Josué não poderia, né, seguir com os planos, né, que Deus tinha para ele, e possivelmente talvez Deus escolhesse outra pessoa, mas Josué creu em Deus, né? Ele quando Deus fala com Josué e fala, Josué, é você, né? Ser forte e corajoso, eu sou contigo. E aí Josué crê, e esse é o ponto de partida para que ele possa vencer. E aí, interessante, né? Onde é que fica a santificação? Se a gente observar, vamos lá rapidinho, né? Abrir aqui Josué. Eu estou com a Bíblia aqui no celular, né? Então, rapidamente, a gente passa de um livro para o outro, é só clicar, a gente já chega, né? Impressionante essa facilidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, Josué 1:8, é justamente aquela parte em que Deus fala assim para ele, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só que interessante, né? A conexão entre esses dois livros. A fé, olha, sou eu, é Deus, né? Crê em mim, ser forte, ser corajoso, né? E aí Josué crê. E aí depois, qual é a segunda recomendação que Deus dá para ele? Olha, seja obediente, não se aparte, né, da tua boca o livro dessa lei. Olha só a semelhança que a gente tem com o caminho, né, que a gente acabou de ver lá em Efésios. O primeiro caminho lá em Efésios era salvação, crer em Cristo. O segundo, santificação. Né? Hoje a gente tem muito fácil aqui a Bíblia, a leitura da Bíblia,
cumprir o que a Bíblia está dizendo, né? E o terceiro ponto ali em Josué, justamente ação, né? E que ação foi essa? Coragem. Até já comentei um pouquinho sobre esse texto, né? Ser forte e corajoso. E aí, então, uma vez que Josué crê, uma vez que ele firma as suas ações naquilo que Deus, na lei, né? Naquilo que Deus prescreveu para o povo, aí sim ele parte para a ação. É a fé prática, né? A fé em ação. E aí Josué, né? Vai então liderar o povo na conquista da Terra Prometida. A gente sabe que ele, né, apesar de alguns tropeços, né, porque o povo, a gente sabe das características do povo, a gente pode dizer que Josué, sim, teve uma liderança bem sucedida ali à frente daquele povo. E o povo, de fato, conseguiu entrar na Terra Prometida, dominou os povos que estavam ali, né? Deus tinha ordenado que eles expulsassem, mas não foi bem assim a história, a gente conhece, né? Domingo que vem, próximo estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, sim, Josué foi bem sucedido na liderança e nesse desafio que Deus tinha dado para ele, que era liderar a entrada na Terra Prometida. E Neemias, hein? Como é que fica Neemias nesse quadrinho aqui de comparação? Neemias, ele demonstra confiança e temor a Deus. Vamos abrir lá em Neemias, capítulo 1. Os versos 4 e 5. Diz assim, né? Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Quer dizer, ele, né, teve notícias do povo. Aqui, só para recapitular, né? Neemias, a gente está falando da volta do cativeiro, né? É interessante até pegar Josué e Neemias, porque Josué, a gente está no ponto em que o povo está entrando na Terra Prometida. E aí ocorre toda a história do povo de Israel, né? E depois vem a monarquia, os reis, e eles tropeçam, e Deus faz com que, no caso, aqui é o povo do sul, né? A tribo do sul, depois eles se dividem entre norte e sul, seja levado cativo pela Babilônia. Nós conhecemos a história, né? Eles ficam cativos, ficam presos 70 anos na Babilônia e depois retornam. É interessante que Neemias trata justamente esse momento do retorno, o retorno à Terra Prometida. Então, se Josué trata da entrada da Terra Prometida, Neemias trata do retorno, o regresso, né, a segunda entrada na Terra Prometida após o cativeiro, né, que o povo foi levado para o cativeiro, não porque Deus quisesse, né, mas foi uma permissão de Deus para que o povo, então, pudesse ter frutos verdadeiros de arrependimento e pudesse voltar, né, para Deus, porque eles estavam muito distantes daquilo que Deus queria, né, para o povo. E aí a gente percebe, então, Neemias, né, colocando dessa forma, né, eu assentei-me, chorei, versículo 4, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha a fé de Neemias, né? Neemias, a gente percebe logo no início do livro, como Neemias era um homem de fé. Ele tinha um temor e uma confiança grande em Deus. E aí, o segundo passo, a questão da santificação, também fica muito clara. Quando a gente percebe aí, o Neemias faz uma oração, né? Confessando os pecados do povo. Né? A gente percebe um pouco mais à frente, quando ele ora, né, para que Deus, então, perdoasse, né, o pecado do povo, tá? Se não me engano, lá no versículo 7, né, fala um pouquinho sobre isso. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Quer dizer, a gente percebe, de fato, essa confissão, né, esse desejo, né, de aniquilar aquilo que não é da vontade de Deus, né, e se voltar para aquilo que é a vontade de Deus. Quer dizer, guarda um vínculo com a santificação. Quer dizer, voltando lá para Efésios, né, quando a gente crê em Cristo, a gente deve... não é que a gente vai parar de pecar, a gente sabe disso, né, mas a gente precisa ter uma vontade incessante de cada vez mais pecar menos, desagradar menos a Deus e buscar mais aquilo que Deus deseja. Né? É isso que se espera, né, de uma pessoa que
tem fé em Deus. Não adianta a gente falar que eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, mas a gente não, de fato, não buscar fazer aquilo que é da vontade de Deus, né? Quer dizer, como eu falei, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas alguma coisa nesse processo, né, não está legal, né? E, por fim, em Neemias a gente vê também a ação. Quer dizer, essa fé que Neemias tem, essa contrição, essa santificação, que foi interessante que isso aconteceu não somente ele, mas ele contagiou, né, outras pessoas. Olha só que interessante, olha o exemplo bonito que Neemias dá e que nos inspira também, né? Neemias, ele fica triste, ele ora, né, e ele consegue, então, contagiar as pessoas que estão ao redor dele, né? O rei percebe o semblante triste dele, e aí o rei pergunta o que está acontecendo, e ele tem coragem para diante do rei colocar, né, a tristeza dele, a questão do povo dele, e então o rei permite, claro, que por permissão de Deus, que ele retorne, né, para poder ajudar ali o povo na reconstrução dos muros e na restauração ali da cidade de Jerusalém, né? Então, a gente percebe, de novo, fé, né? Fé em Deus, princípio número 1. Segundo princípio, a santificação, o abandonar as práticas que não agradam a Deus e o propósito de seguir aquilo que é da vontade de Deus, e isso nos habilita para a ação, né? Essa questão da fé prática. E aí, por último, né? Isso aqui é um ponto muito interessante, porque hoje as pessoas nos questionam muito, né, com relação a essa questão de fé. Por que se você tem fé, por que tantas coisas ruins acontecem, né, com pessoas que têm fé? E aí, esse é um dos grandes ensinamentos quando eu estava preparando esse estudo, é exatamente essa caixinha amarela que eu coloquei aqui. A questão da fé prática, ela é menos um conceito de escudo protetor que nos livra das mazelas desse mundo, e ela é mais como habilitadora para que nós possamos enfrentar os desafios da vida. Quer dizer, nós não vamos deixar de sofrer, nós não vamos deixar de ficar tristes, não vamos deixar de, eventualmente, passar por uma tragédia, uma questão muito ruim, que nos entristece muito, que acomete os nossos familiares, e as pessoas ao nosso redor sempre vão falar sobre isso, né? E a gente precisa ter essa fé prática para poder mostrar com palavras e também com atitude que a nossa fé, a fé que nós temos em Deus, ela é uma fé que a gente não encara essa fé como um escudo protetor. Algumas pessoas, inclusive, pensam assim, né? Não, eu preciso, né? Tentam demonstrar alguma fé, achando que essa fé vai ser esse escudo protetor. Não, eu tenho que ir à igreja porque Deus vai me proteger, eu tenho que dar o dízimo porque Deus vai me abençoar, né? Eu tenho que fazer uma oração aqui para que Deus possa blindar a minha casa. Mas, enfim, Deus protege, Deus abençoa, Deus faz tudo isso. Mas a fé prática, a gente tem que ver isso menos como uma proteção, algo que vai nos livrar, né, dos desafios desse mundo, e mais como algo que vai nos preparar. Olha, pode vir o desafio que for, com a fé em Deus, eu tô habilitado para passar por qualquer coisa. E é isso mesmo, irmãos. A gente precisa, nossa fé, ela precisa ser de uma maneira, de uma maturidade tal, que a gente tenha essa consciência. Nós podemos enfrentar qualquer coisa, em nome de Jesus. Não há nada que nós não estejamos prontos para... Claro, né? Que é a questão que Deus nos dá a prova de acordo com aquilo que a gente pode suportar, né? Deus nos prova mais além, né? Está lá em Coríntios. Mas em Cristo Jesus, com a fé firmada nele, né, a gente buscando a santificação, a gente está habilitado a encarar o que tiver que ser encarado, né? Então, eu acho que essa questão da fé e a conexão entre esses livros mostra muito isso. Então, a gente precisa encarar mais a fé, de novo, né? Desculpa aqui estar sendo repetitivo, mas porque eu acho esse conceito muito importante, né? Porque muitas pessoas não têm isso muito claro. Como algo que nos vai, né, nos deixa habilitados. Não, vamos lá, né? Estou aqui com como a gente vai ver hoje, a armadura espiritual. Estou armado aqui, seja o que for que aparecer pela frente, eu vou encarar. Porque a minha fé em Deus, ela me prepara, ela me habilita para que eu possa passar por esse deserto, para que eu possa passar por esse desafio. Não é a fé, não é, né, um escudo que vai nos blindar, não vai fazer que nada chegue na nossa casa, não. Se alguém tem essa pretensão, né, de
que o relacionamento com Deus, de que a fé vai fazer com que a gente esteja longe das batalhas, vai se frustrar, porque a gente vai passar por batalha sim. E se a nossa fé não for uma fé tal que nos leve a uma santificação, na hora que chegar o desafio, aí a gente pode naufragar, tá bom? Então, esse aqui é um ponto bem importante aqui do nosso estudo, tá? Legal. Aí agora, avançar um pouquinho, né? A ideia, feito essa conexão entre os livros, né? Essa questão da fé prática, a gente vai mergulhar um pouquinho no livro de Efésios, tá? E depois também nos livros, no próximo estudo, nos livros de Josué e Neemias, tá bom? Então aqui é só para dar assim um panorama rápido da carta, né? É uma carta curta, recomendo que vocês leiam ou releiam, né? Sei que muitos já leram essa carta, 6 capítulos, e ela traz ensinamentos muito, muito oportunos, tá? Então a carta de Paulo, né? A carta aos Efésios é uma carta de Paulo. A gente diz que é uma carta proto-paulina, né? Porque algumas cartas que são atribuídas a Paulo não necessariamente foram por ele escritas, né? Mas essa carta não se tem dúvida. A carta aos Efésios, ela de fato foi escrita por Paulo, e ela foi escrita durante a prisão de Paulo, né? Então a gente sabe que Paulo fez 3 viagens missionárias, ele foi preso, então, né? Ele é preso, ele é levado a Roma, e ali em Roma ele fica numa prisão domiciliar, ele era cidadão romano, né? Teve essa prerrogativa de ter essa prisão domiciliar em Roma, já que por ser cidadão romano ele podia, né, apelar para César, e assim ele o fez, apelou ao imperador. E ali na prisão ele escreve 4 cartas, né? E uma dessas cartas é a carta aos Efésios. Éfeso era uma cidade, né? Se chama Carta aos Efésios porque são os cidadãos, né, que moravam em Éfeso. E Éfeso era uma cidade ali na Ásia Menor, né, atual Turquia. Depois, quem tiver curiosidade pode pegar lá Hoje é fácil, né? Antigamente tinha que pegar um atlas para ver o mapa mundi, ou um globo, né? Hoje em dia a gente abre aí, bota Turquia, Ásia, bota lá o Google Imagens, né? Aparece um monte de imagem, pode escolher ali que é melhor convier. Então a gente percebe ali que aquela região da Turquia, ela é uma região ali banhada pelo mar, né? Era uma cidade portuária, a cidade de Éfeso. E aí, como toda cidade, né, comercial, portuária, tinha, né, os problemas de prostituição, né, de muita circulação de pessoas, de mercadores, né? Então, era uma cidade que tinha lá os seus problemas, né? Então, era a cidade templo da deusa Artemis, né? Que para os romanos se chamava Diana, né? Tinha ali centros de adoração pagã e artes mágicas, a gente vê esse registro lá em Atos 19:35, e para completar, ainda havia também em Éfeso sinagogas, né? Quer dizer, a gente tinha presença de judeus ali, então, percebam só, né? O que vai acontecer, o pano de fundo. Alguns dos pagãos, né, que adoravam, por exemplo, Artemis, ou, né, que tinham lá práticas pagãs, eles se convertem, né, quando Paulo começa a pregar ali o evangelho, se convertem, creem em Cristo, assim como os judeus, né, eventualmente alguns creem em Cristo e se convertem, e olha só como é que começa a se formar essa igreja em Éfeso, né, uma igreja em que pessoas diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, práticas religiosas anteriores diferentes, né, que fazem parte desse pano de fundo, e aí isso traz um desafio tremendo ali para Paulo, né? Tanto quando ele esteve lá, ele permaneceu lá em Éfeso por um bom tempo, e depois que ele deixa Éfeso, ele fica muito preocupado com essa situação toda, né? Porque para que essas práticas anteriores, né, fizessem com que as pessoas abandonassem o evangelho, abandonassem a fé em Cristo, era muito fácil. Bastava que, por exemplo, algum judeu mais firme ali, né, ficasse mais contundente, ou muito incisivo nas práticas da lei, e aí poderia já demover, talvez ali, de repente chegava um e falava, olha, esse negócio de ressurreição não é bem assim, não, aí pronto, né, e a coisa toda já desandava. Então, Paulo tinha muito essa preocupação de pregar o evangelho e de acompanhar, por isso a carta, né,
para que o povo ali, aqueles que se converteram a Cristo, ficassem firmes na fé, dada a complexidade, né? A gente percebe aí pelas informações que aqueles cristãos viveram, né? Aquelas pessoas viveram. E aí a carta, então, ela é colocada com esses 4 principais propósitos. Primeiro, ratificar a fé dos Efésios na salvação em Cristo, né? Para fortalecer ainda mais, dado que esse contexto complexo cultural que a gente viu, né? Segundo, exortar a comunidade cristã que vivesse em santidade e união, orientar sobre papéis e responsabilidades do cristão nos relacionamentos. Então, lembra, Paulo vai falar sobre relacionamento conjugal, pais e filhos, senhor e servo, né? E também para alertar sobre a batalha espiritual. Então, a gente vê aqui nesses 4 pontos muito do que a gente viu naquele quadrinho anterior, né? Então, a gente parte da fé, essa fé se traduz numa mudança de postura, de comportamento, de caráter, né? Que são os 2 tópicos aí, a questão da viver em santidade, viver em união e praticar, né, a santidade nos relacionamentos, isso é muito importante. E aí a gente fica habilitado, né, para pelejar, batalhar espiritualmente e enfrentar os desafios da vida, né, que seria o último tópico que está aí. Aqui um breve esboço da carta. Então a carta começa com a saudação. Paulo vai falar sobre o propósito de Deus, né, para os salvos, já falar sobre a igreja, aí abordando a questão da unidade, nova forma de conduta dos cristãos, né? E aí, por fim, o fortalecimento dos cristãos para o testemunho, justamente a questão quando ele fala da armadura de Deus, para que a gente possa estar firme, né? Todos possamos estar firmes para os desafios que temos, não só no nosso dia a dia, mas também para que a gente possa contagiar os demais, fazer a diferença no nosso contexto, tá? E aqui, qual é a ideia aqui, pessoal? Eu trouxe um slide para cada um desses pontos, né? Vou passar aqui bem rápido, até por conta aqui do tempo, e depois eu vou deixar esse material, vocês podem olhar com calma e até lendo os capítulos, né? Confrontar aqui com esse material que eu estou trazendo, onde eu destaco alguns pontos mais importantes, tá? Então, na questão da saudação, né? E plano redentor de Deus, Paulo ele vai começar dizendo que somos feitos filhos de Deus por adoção, né, mediante Cristo. Em Cristo e somente nele nós temos a redenção, né, nossos pecados eles são remidos, né, pelo sangue de Cristo. Né? A gente sabe que sem sangue não há perdão de pecados, né? É um princípio que Deus coloca desde o início da criação, né? E por isso que no passado havia sempre o sacrifício de um animal, né, de um animal perfeito, né, sem mácula alguma, né? E aí quando Cristo vem, Cristo então é o sacrifício perfeito, né, é o Cordeiro, por isso que a gente diz que é o Cordeiro de Deus, né? Fala assim, que bonitinho, Cristo é o Cordeiro de Deus. É verdade, ele é o sacrifício perfeito que se deu, né, sendo Filho unigênito de Deus, para perdoar os nossos pecados de uma vez por todas, né? Por isso que hoje a gente não fica mais fazendo sacrifício de animais, porque Cristo já pagou de uma vez por todas, né? E interessante, né, que às vezes a gente, com o tempo, a gente deixa de... É igual nos nossos relacionamentos, né? Parece que com o tempo a gente vai cauterizando um pouquinho, a gente vai perdendo um pouquinho da dimensão do que isso representa, né? Caramba, Cristo, ele deixa a sua glória, a sua majestade, ele né, se faz maldito por nós, sofre, é chicoteado, né? Morre e derrama o seu sangue para nos resgatar, né? Então, assim, se todo dia a gente lembrasse disso, a gente acordasse lembrando disso, será que a gente, né, eu estou falando por mim, tá, pessoal? A gente faria tantas coisas que desagradam a Deus? Eu acho que com o tempo a gente acaba... É verdade, Cristo morreu, né, tal, mas eu acho que às vezes, né, por isso que a gente precisa estar sempre nos fortalecendo, sabe? Por isso que a igreja é tão importante, para a gente estar sempre... A ceia, né? A ceia, não tem nada místico na ceia, né? Mas a ceia é um momento, pelo menos uma vez por mês, que você fala assim, caramba, Cristo, ele derramou seu sangue, né? Ele morreu por mim, né? E aí aquilo fica um pouco mais vivo, fica um pouco mais aceso, aquela chama, né? E a gente nessa busca de corresponder ao amor de Deus.
E outra coisa, né? Nós fomos redimidos, Efésios 1:12, fomos redimidos com o propósito de sermos para o louvor da glória de Deus. Olha só que responsabilidade, né? Fomos redimidos com o propósito de sermos para o louvor da glória de Deus. Cristo, ele né, fez tudo o que fez para que nós vivêssemos uma vida para o louvor da sua glória. Será que nós temos vivido uma vida como essa, né, que é para a glória de Deus? E aí aumenta a nossa responsabilidade, né? Aí no 13 ele vai falar assim, olha, vocês foram selados com o Espírito Santo, né? Aí a gente, né, depois que Cristo ele ressuscita, né? E ele ascende, então no Pentecostes o Espírito ele desce, todo aquele que confessa a Cristo como Senhor, ele passa a ser templo do Espírito. Olha só a responsabilidade, nós somos templos do Espírito. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, né, a gente precisa fazer de fato para a glória de Deus e lembrando sempre que nós somos templos do Espírito Santo. Propósito de Deus para os redimidos, né? Então, nós estávamos mortos, aí seguindo o capítulo 2, né? Estávamos aí já falando um pouquinho sobre o seguinte, essa fé que nós temos em Cristo, nesse ato que nós, né, de nós aceitarmos a Cristo, ele traz para nós esse fato de nós sermos templos do Espírito, e aí nós temos esse propósito de sermos para a glória de Deus, isso precisa provocar em nós, né? Por isso que eu falei lá no início que é um processo que ele eu não consigo entender como é que esse processo ele para. Né? A pessoa que crê em Cristo, né, que se reconcilia com Deus, ele precisa necessariamente, né, o Espírito nele vai fazer a obra de transformação. O fato da gente abandonar nossas velhas práticas, o Espírito vai ali incomodando, vai mostrando aquilo que não é de Deus, aquilo que não está correto, e vai fazendo com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Né? Então, a gente precisa, de fato, prosseguir nesse processo de santificação. E aí, em buscando essa santificação, claro, né, de novo, a gente não para de pecar, mas essa busca incessante pela santificação, essa busca incessante por fazer aquilo que é da vontade de Deus, né, ela extrapola o nosso ser. E isso é que é o bonito, né, assim, o interessante do Evangelho. Ela não se contém em nós. Então, eu creio em Deus, isso provoca em mim uma transformação por completo, meu ser ele vira, né, aquela questão do egocentrismo, do cristocentrismo, né, eu tiro o eu do centro da minha vida, agora Cristo é o centro da minha vida, e tudo isso precisa estar, né, tudo que acontece na minha vida precisa estar em harmonia com Cristo. E isso é tão interessante, porque em fazendo isso, automaticamente a gente passa para um terceiro passo, que isso transborda, né, e eu passo a demonstrar a minha santificação no relacionamento com o meu próximo. Por isso que Paulo vai falar do relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. E isso provoca também o quê? Uma união, um ambiente de paz. Por isso que Cristo vai dizer que nós somos pacificadores a todo momento, e não somente que a gente vai buscar não nos estressarmos com as pessoas. Não é isso o conceito de pacificador, mas é reconciliar o homem com Deus, né? Isso passa a ser nossa missão agora. Nós nos reconciliamos com Deus, nos transformamos e agora o Espírito em nós, extravasando o nosso ser, ele vai contagiar o ecossistema que está ao nosso redor. E vai provocar o que também? Arrependimento no próximo, não nós, né? Mas o Espírito atuando, né? Chegando, atingindo o nosso semelhante, ele vai provocando toda essa transformação. E isso automaticamente, no meio da igreja, por exemplo, precisa se traduzir em unidade. Precisa se traduzir em unidade. Não uniformidade, mas unidade. Porque o Espírito é o mesmo. E aí Paulo vai falar um pouquinho, a gente não vai explorar esse ponto aqui hoje, né? Sobre a questão dos dons, que é para o crescimento da igreja, né? E não para a vaidade de cada um, né? E aí sim, a questão da nova conduta, né? Quer dizer, a gente precisa deixar para trás o velho homem, né? Eu botei aqui a velha mulher, para que as mulheres não se sintam diminuídas, né? A gente sabe que esse conceito do homem é a questão do ser homo sapiens, né? Homem e mulher. E a gente precisa renovar as nossas mentes e nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. É interessante como é que Paulo ele
nas suas cartas, né, ele coloca muito forte essa questão da renovação da mente. Quando a gente pega lá Romanos 12, né, Romanos 12, 1 e 2, ele vai falar também sobre isso, né, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar na nossa mente. A gente fala muito de coração, mas a mente, né? A gente precisa transformar a nossa mente, tirar da nossa mente, ou diminuir, né, aquelas coisas que não estão, né, de novo, em acordo com aquilo que Deus deseja, com o espírito que está em nós, né? Mas e buscar aquelas coisas que, de fato, estão de acordo com esse processo de santificação. E aí Paulo começa a colocar diversas práticas, né, com relação à postura do cristão, dizendo que nós devemos andar na luz, andar em sabedoria, e aí sim ele vai terminar, e aí de forma muito prática, né, interessante que Paulo conseguia ser muito teológico, mas ele também era muito prático. E é interessante isso, né, porque é justamente isso, é a fé, né, que tem aí um conceito teológico muito profundo, a santificação e a prática. Isso precisa se traduzir em prática. Então, a prática no relacionamento conjugal. Ele vai falar, por exemplo, que a mulher tem que ser submissa ao homem, e essa questão da submissa, eu interpreto com muita tranquilidade, né, como sendo sob a missão, sob a mesma missão, né, não é que ela é diminuída ou inferior, né, mas o homem, ele tem ali a missão da família, né? E a mulher está na mesma missão com ele. Então, estão os dois, ambos ali, debaixo da mesma missão de glorificar a Deus no seu lar, na criação dos filhos. E aí ele fala, e o homem honre, né, a sua mulher, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, né? Então, olha só, que peso, que responsabilidade, né, que o homem tem também pelo zelo com a sua mulher. Pais e filhos, né, quer dizer, os filhos devem obedecer aos pais, os pais não devem provocar ira aos filhos, e o senhor e servo, né? Quer dizer, o servo, essa que também é uma questão um pouco polêmica, né? A questão de escravidão, etc. Mas aqui, isso traz assim, um ensinamento até importante para as nossas relações de trabalho, que assim, nós devemos, enquanto cristãos, nós devemos trabalhar de uma maneira honesta, de uma maneira, assim, independente se alguém está vendo o que a gente está fazendo ou não, né? Aquela questão de que eu estou ali trabalhando, produzindo, né? Que eu quero, de fato, ali fazer um bom trabalho, abençoar ali o ambiente que eu estou, né? Independente se eu estou sendo visto ou não, se alguém está me controlando ali, eu preciso dar um bom testemunho, né? E o senhor deve fazer o quê? O dono, né? O empresário, né? Aquele que tem gestão sobre uma equipe. Qual é a responsabilidade dele? Tratar bem os seus empregados, os seus subordinados, né? Tratar com justiça os seus subordinados, né? Então, é interessante que tudo aqui a gente percebe o equilíbrio nas relações. Agora, se a relação, em alguma parte, ela fica desequilibrada, aí, de fato, a gente vai ter problemas, né? E aí, por fim, para fechar aqui o nosso estudo, né? Paulo, ele termina, uma vez partindo do princípio da fé, da santificação, aí sim a gente está preparado para a batalha espiritual. Não adianta a gente querer, né, partir para uma batalha espiritual, uma batalha qualquer que seja, se nós não estivermos preparados. E o nosso preparo é justamente o Espírito em nós, né? É a oração, conhecimento da Bíblia, né, a leitura da Bíblia, isso automaticamente vai produzir em nós esses frutos, né, de santificação, e a gente vai estar automaticamente... Isso é um processo, a gente não precisa... E uma coisa que eu não falei lá no início, né? Sempre que a gente tenta inverter... Deixa eu voltar rapidamente lá no primeiro slide, daqui a pouco eu volto aqui nesse. Sempre que a gente tenta inverter algum quadrinho desse, vai dar alguma coisa errada. O processo precisa ser esse, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que tentam começar pela ação, né? Então, agora eu vou... às vezes não conhecem a Deus, ou conhecem, mas não têm assim, um relacionamento firme, e querem, assim, estar prontos ali para ação, ou talvez até praticando boas obras, né? Mas isso não é sustentável. Isso pode provocar alguma frustração, né, lá na frente. Ou outras pessoas querem começar pela santificação, são aquelas pessoas que querem ser corretas, tentam pelos seus próprios esforços
fazer aquilo que é correto. Olha, aquela pessoa que fala assim, olha, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou eu sou boa praça, mas, de novo, né, eu vejo, eu fico até fazendo um paralelo com a parábola do semeador, né? Talvez aquela semente ali, né, que foi colocada ali, né, à beira do caminho, ou naquele solo ali mais superficial, quer dizer, a gente até começa a tentar desenvolver alguma coisa, né, achar que a gente está pronto, preparado, mas quando vem alguma coisa mais forte, né, aí é uma frustração, né? Aí a pessoa se frustra, a pessoa, né, algumas pessoas até se colocam numa postura de rebeldia contra Deus, Deus me abandonou. Por isso que a gente precisa seguir esse processo, né? É a fé. Nossa fé precisa estar firme em Deus. Essa fé firme em Deus, ela provoca a santificação, e essa santificação, ela nos habilita a suportar os desafios da vida, né? O dia a dia que a gente tem e a batalha espiritual. E aí, para fechar, né, voltando aqui na armadura, tão importante a gente ter consciência de que estamos imersos em uma batalha espiritual, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente negligencia um pouco esse fato, né? E aí, né, usar de fato todas essas ferramentas, né, cada uma dessas partes da armadura, né? Claro que aqui é uma parábola, é uma metáfora, melhor dizendo, né? Mas cada um desses elementos, ele é importante para que a gente possamos estar firmes, né? Para suportar o que vier pela frente, né? Então, verdade, né? Sempre a verdade, sempre que a gente sabe disso, né? Sempre que a gente foge, eu falo isso muito com a Bia. Olha, a gente, né, não conta a verdade, fala uma mentira. No início vai bem, né? Mas no outro dia a gente estava vendo um filme que era assim, contou a mentira, né, se livrou, né? Se livrou do castigo e tal, etc. Mas depois vem a verdade, aí é pior, né? Vem aquela bola de neve e era melhor você ter contado a verdade desde o início, né? Então, justiça, né? A gente precisa praticar a justiça nas nossas relações, a questão da pregação do evangelho, né? Então, ter esse senso de urgência e propósito, a gente não pode nunca... Porque, assim, por que a gente está aqui? O que vai acontecer com a gente? Se a gente crê de fato que aqui não é o nosso lugar definitivo, a gente canta isso, né? Eu vou para o lar, eu vou para o céu, lindo céu. Se a gente crê que de fato a gente vai para o céu, lindo céu, que aqui é só um momento transitório em que a gente precisa glorificar a Deus e né, sermos utilizados por Deus na reconciliação da humanidade para com Ele, esse é o nosso principal propósito. Então, nós precisamos ter um senso de urgência com relação a isso. Nosso senso de urgência não são com as preocupações desse mundo, mas a todo momento, isso até, né, imagino eu, obra do próprio inimigo, nós somos tirados do foco. A gente fica mergulhado e a gente precisa mesmo, né, assim, atender algumas questões desse mundo. Agora, a gente tem que tentar, assim, a todo momento, dosar essas preocupações do mundo com um senso de urgência da pregação do evangelho, porque é para isso que nós estamos aqui. Escudo da fé, quer dizer, é a fé que vai nos proteger, não aquele escudo, como nos filmes de ficção científica, né? Aquele escudo protetor, né? Não, mas a fé no sentido de que a fé é o firme fundamento. A fé é aquilo que vai nos sustentar. Se a gente não tiver fé, quando vier alguma coisa assim, uma provação muito dura, a casa cai. O que nos sustenta é a fé. Por isso que a gente fala no escudo da fé, né? Porque a fé é aquilo que nos protege das ciladas, dos dardos mais vis do inimigo. É ele que vai fazer com que a gente fique firme. É ela, né? O capacete da salvação, né? E aí tem todo um estudo dizendo que o capacete, porque é a cabeça, né? Quer dizer, é o nosso eu por inteiro, né? O ser integral, salvo, né? Por Cristo, né? Então, a salvação, a fé em Cristo é de fato que, né, a integralidade do nosso ser voltada, salva, né? Quer dizer, reconciliada com o nosso Criador. A espada do Espírito, né? Porque a espada do Espírito e também a Bíblia, né, que também é colocada como espada, que são o Espírito e a Bíblia, né, talvez o Espírito
a gente né, muitas vezes a gente busca umas pessoas, porque querem ter uma experiência mística, né, com o espírito e tal, mas muitas vezes, assim, o espírito ele se mostra para nós através da própria Bíblia. Quer dizer, a gente lendo a Bíblia, o espírito em nós interpretando a Bíblia, isso é a nossa espada, né, para o dia a dia. Quantas vezes, né, isso já aconteceu várias vezes comigo, eu sei que já aconteceu com vocês também. A gente está passando por alguma situação e a gente, né, na nossa devocional, a gente abre a Bíblia e está ali na nossa devocional, a gente lê um texto e fala assim, caramba, né, era exatamente o que eu estava precisando ouvir. O que é isso? É o Espírito agindo, né? E orar em todo tempo, né? Lembrando sempre que a oração, a gente fala com Deus e Deus também responde e fala conosco, tá? Então, a gente precisa, de fato, ter a compreensão dessa batalha e utilizar né, todas essas armas que Deus tem colocado à nossa disposição para que a gente possamos estar firmes aí, né, com todos os desafios que nós temos. Então, para fechar, né, aqui é o último slide de hoje, alcançados pela graça, isso necessariamente precisa produzir em nós uma nova conduta de vida, novidade de vida, né? Paulo fala muito sobre isso, precisamos viver novidade de vida, e com a fé na base, né? Com a transformação do nosso ser, aí, meu irmão, pode vir o que for, né? Pode vir o que for, que a gente vai estar, assim, a gente vai ter condição de suportar. Porque não é nossa, essa condição não é nossa, mas é Deus em nós que nos faz. A gente pode até, né, de repente, tropeçar, cair um pouquinho, mas logo em seguida pode ter certeza que vai levantar. Porque temos fé, temos ali o Espírito em nós que nos dá forças, né, para que a gente possa levantar e seguir adiante. Bom, eu vou parar por aqui, né? A gente tem aí mais um estudo na próxima semana. E como eu falei, né, a gente volta a recapitular um pouquinho dessa conexão e a gente mergulha em Josué e Neemias para a gente poder fechar aqui o nosso estudo focando em fé, em ação nas batalhas da vida. Ok? Ao nosso Deus, muito obrigado. Com alegria que nós encerramos aqui esse estudo. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos dá, ó Deus, privilégio, Pai, de sermos consolados com a Tua palavra. Eu digo consolados, Pai, porque vivemos tempos de tristeza, Pai, vivemos tempos de angústia, tempos, entre aspas, Pai, talvez de cativeiro, como a Eliane colocou aqui, Senhor, mas a Tua palavra, ela acalma, Pai, o nosso coração, porque conseguimos entender, ó Deus, que tudo está nas Tuas mãos, que tudo está acontecendo, não porque o Senhor deseja que fosse dessa maneira, Pai. Sabemos que há muito da incredulidade do homem, do pecado, mas o Senhor permite, Pai, que essas coisas aconteçam, para que os nossos olhos possam ser abertos, Pai, para que nós possamos cada vez mais fazer aquilo que Te agrada. Por isso, Pai, Te agradecemos pelo Espírito que em nós, Pai, abre os nossos olhos e corações para entender a maravilha da Tua lei, a maravilha da Tua palavra, ó Deus, que de fato nos dá esse entendimento. E pedimos, Pai, que essa mesma graça, esse mesmo privilégio que nós temos, ó Deus, possa estar à disposição de outras pessoas e que outras pessoas também entendam e possam também tomar posse, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas promessas, ó Deus, mediante a fé em Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que através dele nós temos a vida eterna contigo, Pai. E que, tendo essa fé, precisamos passar por uma transformação, uma santificação, ó Deus, e no dia a dia demonstrar que somos do Senhor, que somos Teus filhos, e que, a despeito, Pai, de tantas dificuldades que acontecem, nós estamos firmes, não porque nós somos melhores ou temos alguma coisa a mais do que os outros, mas é tão somente pelo Teu poder. Muito obrigado por esse dia. Nos abençoa, Pai, nessa semana que estamos iniciando. Deus, tantos desafios aí. Continuamos a pedir que o Senhor dê sabedoria às autoridades, ó Deus, em meio a tantas discussões, a tantas discussões políticas, ó Pai, que haja, de fato,
um espírito, Pai, de amor, de união, ó Deus, de compaixão pelo povo que sofre, Pai, e que venha, Pai, também da tua parte, graça e misericórdia, ó Deus, aliviando, Pai, todas as consequências dessa pandemia que nós temos vivenciado, Pai. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.